Vamos iniciar então nosso curso, vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos suplicar a Tua graça, a Tua misericórdia, para que nós tenhamos, Senhor, um entendimento claro desse assunto que vamos meditar nessa noite, que possa ser útil não só para o nosso entendimento, mas também para uma compreensão maior da vontade do Senhor para a nossa vida e também do que nós mesmos somos chamados, ó Deus, a fazer e a realizar aqui neste mundo. Fica conosco, Senhor Deus, nos abençoando e nos guardando. Nós te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, continuando então a minha parte aqui nesse curso de líderes, treinamento de líderes, eu tenho falado sobre a reforma, falei na aula que eu dei anteriormente a respeito do calvinismo, o surgimento, o desenvolvimento do calvinismo, e hoje eu quero falar um pouco sobre como ser reformado no mundo pós-moderno. A reforma é lá do século XVI e nós estamos aqui no século XXI. Será que existe uma ponte aí entre essas duas eras, essas duas épocas? O que significa viver a teologia reformada hoje? E eu vou dar ênfase aqui àqueles principais slogans que lá no século XVI foram tão importantes para o estabelecimento da reforma, só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus a glória, os 5, esses slogans. Começo com 2 aqui, se der tempo a gente vê os 5, se não der tempo a gente vai até onde for possível trabalhar aqui hoje. Muito bem, existem 2 erros comuns quando nós falamos em ser reformado nos dias atuais. Um deles é justamente o de se esquecer a reforma por causa do mundo pós-moderno. Então, muitas igrejas pensam assim: o mundo mudou, as pessoas hoje são diferentes, a mentalidade das pessoas é totalmente diferente hoje do que era no século XVI. Portanto, não há relação nenhuma entre aquele período e o período atual. Portanto, nós temos que buscar outra alternativa para viver o cristianismo hoje, que não é necessariamente voltar ao passado. Então, geralmente, quem fala sobre isso não quer, em hipótese alguma, voltar ao passado, pura e simplesmente. Por outro lado, alguns se esquecem do mundo pós-moderno, por causa da reforma. Então, realmente acreditam que seja possível reproduzir hoje uma época igual àquela que foi vivida no século XVI. Eu entendo que esses são 2 erros extremos. O primeiro aí, abandonar os ideais da reforma em prol do século XXI, de viver o mundo na época da pós-modernidade. E o outro, esquecer a pós-modernidade, que nós estamos de fato no século XXI, para tentar de alguma maneira resgatar aí uma forma de viver que não existe mais, que perdurou durante o século XVI, mas que hoje de fato não é a realidade nossa. Vou falar um pouquinho então sobre o próprio contexto da reforma. A reforma foi um movimento religioso, político, social e cultural. Não foi apenas um movimento religioso. Geralmente, quando se estuda isso, quando se fala sobre Calvino, Lutero, pensa-se que foi apenas algo dentro da igreja. Mas a reforma foi um movimento grandioso. Ela alcançou todas as instâncias e todos os níveis da sociedade. Sim, foi um movimento primordialmente teológico ou religioso. Nasceu dentro da igreja, entre os teólogos, para uma busca de uma compreensão do entendimento do que significava, do que é o cristianismo. Mas disso se estendeu para as outras esferas, tanto da política como dos movimentos sociais e culturais. A reforma influenciou todas estas áreas. Ou seja, toda uma nova forma de pensar e ver o mundo surgiu a partir de Lutero e Calvino. Isso a gente chama de cosmovisão reformada. Se fala muito desse termo, cosmovisão. O que significa cosmovisão? Cosmo é mundo, visão é visão. Então, visão de mundo, uma maneira de se enxergar o mundo. A verdade é que todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo enxerga o mundo de alguma maneira. São os seus pressupostos, são os seus princípios. Todo mundo valoriza, de certa forma, algo especial no mundo. E, deste modo, tende a julgar as demais coisas a partir dessa visão unificadora ou centralizadora. A reforma é uma cosmovisão. No nosso entendimento, ela propagou a melhor das cosmovisões. A mais abrangente, num certo sentido,
a mais contundente, a mais fundamentada. Então, ela, através da reforma do século XVI, nós chegamos a isso que a gente chama de cosmovisão reformada, que é uma visão de mundo fundamentada na Escritura, com o objetivo de glorificar a Deus. Fundamentada somente na Escritura, com o objetivo final de glorificar a Deus em todas as áreas, em todas as instâncias da vida. O pivô da reforma, todos nós sabemos, o começo da reforma protestante, se deu por causa das vendas das indulgências. Lá no século XVI, para poder construir suas catedrais, especialmente a catedral, onde hoje está o Vaticano, a catedral de São Pedro, em Roma, a igreja romana passou a vender o perdão dos pecados. Aí se chamava indulgência. Então as pessoas acreditavam que se elas pagassem uma certa quantia de dinheiro para os padres ou para os vendedores de indulgências, elas iam conquistar o perdão dos seus pecados lá no purgatório. Baseado na crença do purgatório, que se criou a ideia das indulgências. Então, o Papa, segundo o entendimento da Igreja Católica lá no século XVI, podia antecipar a saída de uma alma do purgatório. Ela não precisaria ficar se tivesse que ficar milhares de anos, ele podia sair mais cedo. Ele podia decretar isso através de um decreto papal, falando quando ele tem, segundo a tradição católica, as chaves de São Pedro. Então ele pode abrir e fechar o céu, e abrir e fechar o purgatório também. E aí, consequentemente, recebendo uma boa quantia de dinheiro, eles emitiam então esses salvos-condutos, para que as almas dos parentes mortos, das pessoas vivas, pudessem sair do purgatório. Então, uma pessoa podia comprar no século XVI o perdão dos pecados lá no purgatório para ela, no futuro, quando ela fosse para lá, já antecipado, uma compra antecipada, como podia também comprar para quem já estava lá, às vezes o esposo, a esposa, a mãe, o pai, o irmão, o cunhado, alguém que ela quisesse que não ficasse no purgatório, ela podia comprar em nome dessa pessoa. E essa pregação da venda das indulgências foi muito forte no século XVI e foi, de certa forma, o pivô da reforma, porque então Lutero justamente se revoltou contra essa venda, e começou a ensinar que a salvação não podia ser comprada, que a salvação era pela graça, pela fé. Ele foi buscar o entendimento bíblico desse assunto e, ao estudar a Bíblia, percebeu que o ensino católico estava totalmente desvirtuado. E aí ele começa, então, a combater esse ensino, mas, em princípio, pensando apenas em causar uma discussão, em reformar a Igreja Católica. A ideia não era sair da Igreja Católica, não era formar outra igreja, era reformar a Igreja Católica, mas não foi possível. Lutero foi processado e foi excomungado, e então surge a Igreja Protestante, ou a Igreja Reformada. Então, a partir de um período de grande desconhecimento bíblico, é que se origina a Reforma como uma redescoberta da Bíblia. É impressionante, no século XVI, a força desse redescobrimento das Escrituras. Elas ficam praticamente 1000 anos lá, soterradas debaixo das tradições do catolicismo, na chamada Era das Trevas. Elas ficam 1000 anos praticamente desconhecidas das pessoas. Poucos doutores conhecem as Escrituras. Aliás, nem sequer pode, nesse período de 1000 anos da Idade Média, traduzir a Bíblia para a língua das pessoas. Só existe em latim. Proibida a tradução. Homens foram mortos por traduzirem a Bíblia para a língua do povo. Então, com esse desconhecimento da Bíblia por 1000 anos, quando surge a Reforma, há uma efervescência nesse sentido. Há dezenas, centenas de estudiosos que vão, a gente conhece 3 ou 4, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, mas são centenas de homens e reformadores que vão estudar as Escrituras e que vão demonstrar grande conhecimento da palavra de Deus. Então o século XVI pode ser considerado mesmo o século da redescoberta das Escrituras, da redescoberta bíblica a partir então desse estudo bíblico que surge mesmo a Reforma. A época atual, diferente da época da Reforma, porque naqueles dias as pessoas achavam que era possível conhecer a verdade. Hoje, as pessoas nem sequer acreditam que a verdade existe. É o chamado relativismo da pós-modernidade. As
pessoas tendem a pensar que não exista uma única verdade, que cada um tem a sua verdade. E nesse sentido, aquele jargão famoso, popular, né? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas. Todas podem salvar. Todas conduzem à salvação. Por quê? Porque não é uma única verdade. Então cada um tem a sua, cada um tem o seu ponto de vista e seguindo isso bem, fazendo bem, sendo sincero, vai chegar até o céu, vai chegar até a salvação. Mas nós sabemos que isso dificilmente se encaixa com o que as Escrituras ensinam. Então, o relativismo e o subjetivismo, o relativismo é essa ideia, não existe uma única verdade, cada um tem a sua, e o subjetivismo da ideia do seguinte, cada um lá, interiormente, é o juiz de todas as coisas. As pessoas julgam as coisas não através de critérios objetivos, mas através de sentimentos, de sensações. Aquilo que sente, aquilo que a pessoa intimamente acha que é o certo, a partir disso ela julga o que é verdade e o que é mentira. E esses dois conceitos são onipresentes na sociedade atual. Então, a igreja hoje encontra-se em um de dois lados, normalmente. Por um lado, nós vemos uma religião cheia de legalismo, superficialismo, sensacionalismo, essa religião das seitas, desses movimentos super carismáticos, seguindo muito pessoas, colocando homens em pedestais como as únicas referências. Então, um lado do cristianismo hoje está dominado por esses elementos que são também resultado do contexto social que nós vivemos hoje. Mas também, por outro lado, muitas igrejas são dominadas pelo liberalismo, seja o liberalismo teológico ou o moral. O teológico é aquele que não acredita que a Bíblia seja a palavra de Deus, que considera a Bíblia só mais um livro, e a igreja vive mais como se fosse um clube social. Muitas igrejas da Reforma, inclusive, igrejas que foram igrejas fortes lá na Reforma, hoje são igrejas totalmente desprovidas, destituídas de vida. Simplesmente o que existe lá é uma tradição, é um arremedo de cristianismo. Mas há também as igrejas que querem se adequar à pós-modernidade, são chamadas igrejas emergentes. Essas têm crescido muito nos dias atuais, igrejas que tentam oferecer uma alternativa viável de cristianismo para o mundo pós-moderno. Esse é o discurso. Oferecer uma alternativa viável de cristianismo para o mundo pós-moderno. O que significa isso? Significa aceitar que a pós-modernidade veio para ficar e que é a regra e que o cristianismo tem que se adaptar a ela. Então, o conceito não é que o cristianismo transforma a sociedade. O conceito é que o cristianismo tem que se adequar à sociedade. Ele precisa se encaixar nos padrões atuais se ele quiser progredir. Nesse sentido, ele é muito parecido ao ideal das igrejas emergentes, é muito parecido com o ideal das igrejas do movimento liberal do século XIX. O que foi o movimento liberal do século XIX? Então, os teólogos no século XIX estavam convencidos de que a revolução da ciência veio para ficar, lá no século XIX, e que só podia ser aceito como verdade aquilo que pudesse ser comprovado cientificamente. Só é verdade aquilo que pode ser comprovado cientificamente. Esse era um ideal lá do século XIX. Então, Deus pode ser comprovado cientificamente? Não. A Escritura, a gente pode comprovar cientificamente que ela é a palavra de Deus? Não. Os milagres, nós podemos comprovar cientificamente que os milagres existiram? Não. Então, vamos excluir esses conceitos aí sobrenaturais do cristianismo. Então, esses teólogos lá do século XIX, já começou antes disso, século XVIII e tal, mas o XIX foi a era dourada do liberalismo teológico. Eles procuraram fazer o seguinte: vamos retirar da Bíblia tudo aquilo que possa ser escandaloso para o homem moderno. O homem moderno não aceita mais milagres, não aceita mais que existem demônios, anjos, coisas assim, Então vamos tirar essas coisas da Bíblia e vamos deixar apenas aquelas coisas que são aceitáveis para o homem
moderno do século XIX. O que o homem do século XIX achava aceitável? Falar de boas obras, de amor ao próximo, de ajudar o necessitado, de cuidar daquele que está com problema, enfim, um cristianismo social, puramente social. Esse pensamento dominou de tal forma a igreja protestante mundial que foi a causa do enfraquecimento do cristianismo na Europa e nos Estados Unidos de forma avassaladora. Denominações inteiras, como a igreja luterana, como a igreja reformada da Holanda, da Suíça, da igreja presbiteriana, da Escócia, dos Estados Unidos, denominações gigantes, simplesmente minguaram. E se você for hoje nesses países, né, você vai encontrar o que lá? Você vai encontrar os templos vendidos para teatro, para cinema, para museu, os museus, né, porque são antigos, porque as pessoas não foram mais na igreja. Vão fazer o que na igreja? Se não há uma mensagem de salvação, se não há uma mensagem de redenção, se não há uma mensagem de transformação, elas vão fazer o que lá? Então, é a teologia tiro no pé. É a teologia que destrói a si mesma. E, de fato, essa teologia do liberalismo teológico do século XIX destruiu denominações inteiras. E não pense que o liberalismo morreu. Ele não morreu, ele está vivo. Ele se transformou, se adaptou. É igual vírus, né? Você inventa um antídoto, ele se adapta ao antídoto e vai, cria outra maneira de aparecer. Continua. No Brasil, inclusive, denominações brasileiras inteiras aí sucumbidas ao liberalismo teológico. Nenhuma das igrejas históricas, nenhuma, nem a nossa, está totalmente livre desses vírus. Eles estão aí em todos os lugares, tem que ser cuidados. Mas a igreja emergente, eu falei que ela é parecida com o liberalismo, mas no outro sentido. Ela está no século XXI, ela quer se adaptar à pós-modernidade. Então a ideia não podemos manter do cristianismo ou no cristianismo aquelas coisas do passado que eram válidas para o século XVI, ou para o século I, ou para o século, X. Temos que então adaptar o cristianismo ao mundo atual. E aí, para onde vai caminhar essa igreja? Para a aceitação das reivindicações sociais e das reivindicações morais da sociedade atual. Então ela vai aceitar o quê? O que a sociedade atual quer que a igreja aceite. Que são o quê? Os movimentos ligados à defesa das minorias, e envolve aí o homossexualismo, envolve aí o chamado direito do oprimido, o direito da mulher, o feminismo. Tudo isso entra na igreja e passa a ser a agenda da igreja. Uma forma geral, o que a gente percebe é falta de santidade. Então, por um lado, veja, igrejas muito fechadas, muito legalistas, vivendo aquele cristianismo truncado, aquele cristianismo fechado de quatro paredes, que não consegue se abrir para a sociedade. Do outro lado, igrejas escancaradas, abertas demais, vale tudo, aceita tudo. Nenhum dos dois tipos é o cristianismo verdadeiro. Nenhum dos dois tipos é a reforma. Isso não significa ser reformado. A reforma não é nem liberal, nem fundamentalista. Ela nem é daquele extremo do fundamentalismo, mas também ela não é do liberalismo. Conclusão: os herdeiros da reforma perderam os princípios. E o resultado foi o liberalismo, o misticismo, o sincretismo, que a gente vê, né, em igrejas aí de rituais. Você pega um pouquinho vem do espiritismo, um pouquinho vem do catolicismo, um pouquinho, o líder lá inventou da cabeça dele, um pouquinho da Bíblia, e faz aí um ritual cheio de sincretismo, de misturas, e legalismo, esfriamento e a degeneração de denominações inteiras no mundo e também no Brasil. Qual é o antídoto contra essas coisas? O que é viver a reforma? Então, é voltar àqueles princípios lá da reforma do século XVI, mas saber vivê-los aqui no século XXI. Não é tentar reproduzir, voltar ao século XVI, porque isso é impossível. Mas também não é abandonar aquilo que foi conquistado, aquilo que foi estabelecido e que se tornou referencial para a igreja. Então, eu quero falar um pouco sobre esses 5 aspectos centrais, não é, da reforma, e que eu entendo que são essenciais
para viver hoje um cristianismo relevante, reformado no século XXI. E o primeiro princípio foi o sola scriptura, ou só a Escritura. Então, o desafio máximo da era atual é resgatar a verdade. As pessoas precisam entender que existe uma verdade e o que é essa verdade. E esse é o grande desafio para se evangelizar um mundo pós-moderno. Porque era mais fácil, em tese, fazer isso no mundo moderno. O mundo moderno acreditava que a verdade existia. Mas eles achavam que ela só era aquilo que pudesse ser comprovado cientificamente. Agora, o mundo pós-moderno acha que a verdade não existe. Então, de certa forma, é um pouco mais difícil trazer esse conceito. Por isso que nós temos que falar sobre isso e meditar a respeito disso. Então, a reforma sustentou com sabedoria a Escritura contra a autoridade papal. Veja, quando você tem a autoridade toda centralizada num homem, no caso o Papa, você torna a igreja totalmente suscetível à interpretação de um homem, né? E à direção de um homem. E esse homem não tem garantia nenhuma de de que não vai errar, embora o dogma católico acredite piamente na infalibilidade papal, né? Mas a Bíblia já fala, maldito é aquele que confia no homem e que faz do homem o seu braço. Homens falham, homens erram, homens não podem ser o critério da verdade. Então a reforma entendeu que a Bíblia tinha que ser esse critério. E só ela. Na Igreja Católica se acreditava, como até hoje se acredita, que há 3 fontes de autoridade para a igreja. Uma das fontes é a Bíblia. A outra fonte é a tradição, as decisões dos concílios. Os concílios que se reúnem de épocas em épocas no catolicismo para tomar decisões. E a outra fonte é a palavra do Papa, quando ele se pronuncia, quando ele fala, né, da sua cadeira como sumo pontífice, então ele também é infalível. Então, na visão romana, há 3 fontes de autoridade. Os reformados entenderam que isso, obviamente, conduziria à contradição. Porque 3 fontes de autoridade, a menos que isso fosse uma trindade, né? E não é, necessariamente vai causar contradição entre essas fontes, como acontece seguidamente. Né? Um Papa decide uma coisa que contraria a Escritura. Então, dezenas, centenas de decisões papais absolutamente contraditórias às Escrituras. O decreto do nascimento virginal de Maria, o decreto da eterna virgindade de Maria, o decreto da Assunção. Decretos que os papas tomaram, decidiram, mas que não têm base na Escritura ou são contraditados pelas Escrituras. E aí permanece o quê? A palavra do Papa. Então fica claro que quando você tem 3 fontes de autoridade, qual vai perder? Qual das 3 fontes vai ficar para lá? A Bíblia, as Escrituras. Né? Não é diferente do que acontece hoje no movimento evangélico. Agora não estou falando de católico, evangélico. Sim, porque o subjetivismo do movimento evangélico coloca a autoridade no Deus me falou. Deus me revelou. Então, a pessoa tem o sonho, tem a visão, tem a revelação, e pronto. Aí, se isso contraria a Bíblia, fica o quê? Quem que ganha a disputa no final? Né? A Bíblia fica para lá. Então, há uma necessidade premente e absoluta de resgatar só a Escritura. Porque se a Escritura não for a única regra de fé e prática, então vale tudo. Então vale qualquer coisa. Se a Escritura não for a única regra de fé e prática, nós vamos ou para o lado católico, né, das decisões dos concílios, dos papas, ou para o lado evangélico, da teologia do sentir-se bem, da teologia do Deus me falou, sentir no coração, e etc, etc. Né? Subjetivismo. A Escritura é objetiva. Ela é a verdade e ela é absoluta. E é uma verdade objetiva. Está lá para todos. Todos podem estudar. Todos podem ler. Todos têm acesso. Por isso que a reforma quis fazer o quê? Colocar a Bíblia na mão das pessoas. Cada um com a sua Bíblia. Na sua língua. Você não precisa de intermediários.
Você vai direto à Escritura. Claro que a Reforma ajudou as pessoas a entender a Bíblia, sim. Por isso que homens como Calvino escreveram comentários da Bíblia inteira, praticamente. Para que as pessoas tivessem uma ajuda, um referencial. Mas nunca quiseram ser a palavra final interpretativa da Bíblia. Então, esse aspecto é central e muito importante. Em João 17, Jesus disse, numa oração ao Pai, né? Falando com o Pai, ele disse, santifica-os, falando com os seus discípulos, né? Em relação aos seus discípulos, santifica-os na verdade. Jesus Cristo acreditava na verdade. Ele achava que ela existia e que ela era absoluta. Ele disse, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, o que o Senhor fala, o que o Senhor diz, isto é que é a verdade. Então, nós cremos na verdade, a verdade é objetiva e a verdade é absoluta. Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda, não partes, toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O sentido de inspirada é o sentido de divinamente soprada. Deus soprou a Escritura. Ela procede dele. Nós entendemos que Deus utilizou homens como organismos vivos, né, para registrar sua palavra. Mas que essa palavra é a palavra de Deus. Não foi um ditado. Deus não disse para Isaías ou para Paulo, para Mateus, senta aí e escreve o que eu vou ditar para você. Não foi um ditado. Ele inspirou. Isso quer dizer que ele usou do seu poder, da sua energia, para agir, para atuar no ser humano. Paulo, João, Pedro, Isaías, Amós, Zacarias, Moisés. Mas mantendo esses indivíduos como sujeitos livres e autônomos. Deus não eliminou as qualidades pessoais desses homens. Por isso que não é um ditado. Se fosse um ditado, nós teríamos uma uniformidade na Bíblia, mas nós não temos. A Bíblia tem uma grande variação de estilos. Estilos literários, estilos gramaticais. E isso aponta não para um ditado, e sim para um ato de inspiração que a gente chama de orgânica ou dinâmica, dizendo que Deus usou através do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu na vida dos escritores bíblicos para que eles registrassem a infalível e inerrante palavra de Deus. Porém, também, de certa forma, registraram a palavra deles. A palavra humana. A Bíblia é totalmente palavra de homem, totalmente palavra de Deus. Talvez a metáfora mais interessante seja a do próprio Cristo, já que o Cristo também, ele é a palavra de Deus, né? E ele é totalmente homem, ele é totalmente Deus. Nós vemos na palavra de Deus esse mesmo conceito até certo ponto paradoxal, mas o que garante que ela seja uma palavra acessível para os homens, sem deixar de ser a palavra de Deus. Um teólogo do século XIX chamado Benjamin Warfield, ele formulou um conceito, uma ilustração para falar sobre a inspiração, que é bem bonita e bem interessante, né? Ele diz o seguinte, igual os vidros de uma catedral, de uma igreja, os vidros coloridos das janelas. Então, esses vidros são os homens que escreveram a Bíblia, certo? A luz do sol passa por esses vidros. A luz do sol é a palavra de Deus, é o que Deus fala. Quando a luz do sol passa por esses vidros, ela assume as cores dos vidros. Amarelo, azul, vermelho, a cor que o vidro tem. Mas continua sendo a luz do sol. Continua em todos eles, é a mesma luz do sol. No entanto, tomando as tonalidades. Então, se você ler o profeta Isaías, você vai encontrar lá um estilo bastante avançado para a época. Isaías ele é um gênio da poesia, ele tem o estilo literário é extraordinário, né? Mas outros são mais simples. Amós, né? Um estilo bem mais simples. O próprio diz que ele era boiadeiro, né? Isaías era um homem da corte, parente do rei, certo? Então tinha uma instrução muito maior. Você vai no Novo Testamento, você vê os escritos de Paulo, né? Muita retórica, muito argumento, muita sintetização. Vai para os escritos de Pedro, uma coisa bem mais rústica, mas é a mesma palavra de Deus, só que passando pelos vidros e pegando as tonalidades dos homens.
Né? Você tem 4 evangelhos, os 4 são diferentes. E cada um tem uma ótica, cada um mostra um pouco daquilo que viu, mas com seus próprios olhos. E o Senhor usou esses homens, inspirando-os para que eles registrassem a palavra de Deus. Então, é isso que a Bíblia é, ela é inspirada por Deus. E por ser inspirada por Deus, então ela é o quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha que interessante. Vamos fazer uma pergunta para o texto mesmo responder. O que é que uma pessoa, um homem de Deus precisa para ser perfeitamente habilitado para toda boa obra, para ser o cristão mais perfeito possível nessa vida? O que ele precisa? Revelações? Sonhos? Subir na montanha? Rituais? O que ele precisa para ser o mais perfeito possível aqui nessa vida? Das Escrituras. Porque elas são inspiradas por Deus, confiáveis, inerrantes. Então, o grave erro da igreja romana foi abandonar a Escritura pelas tradições. O grave erro da igreja evangélica brasileira e mundial atual é abandonar as Escrituras pelo sentimentalismo ou pelas experiências. Você vai argumentar com o sujeito a respeito de, sei lá, os dons espirituais ou alguma coisa lá, né, que não está de acordo com a Bíblia, e você argumenta com ele e fala, mas eu experimentei, mas eu vi, entendeu? Eu senti, acabou, ele sentiu, ele experimentou, acabou, não tem mais argumento. Vai falar o quê? E é isso que as pessoas consideram a palavra final. Eu vi, eu senti, eu experimentei, a graminha pegou fogo, eu vi o anjo, eu senti, sabe, deu um arrepio, arrepiou. Então, eu senti que Deus está falando comigo. Essas pessoas colocam o sentimento ou a experiência como norma, como padrão, eis o problema, né? A Escritura ficou de lado. Nós temos que, então, antes de tudo, resgatar a autoridade da Bíblia para nós mesmos, como crentes. Isso significa estudá-la, significa apreciá-la, significa meditar, usar a tua palavra, medito na tua lei de dia e de noite. Significa ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. E no mundo pós-moderno é difícil isso, porque, né, a gente é ocupado demais, tem coisas demais, muitas vezes, ocupando o nosso tempo. Rede social, é Facebook, é Twitter, é televisão, e a Bíblia vai ficando de lado. Evidentemente que não estamos falando que tem que abandonar tudo e viver no mosteiro, né, e ficar lendo a Bíblia dia e noite. Não é isso que Deus quer, mas nós temos que cuidar para não colocar ou não deixar um papel, um lugar secundário na nossa vida para a palavra de Deus. Não tem como nós proclamarmos a verdade ao mundo se nós não somos íntimos da verdade. Se nós não amamos, quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia. Se nós não temos esse tipo de sentimento, não vai ser fácil comunicar a palavra. Então, primeiro, resgatar a autoridade da Bíblia para nós mesmos, a autoridade. Então, o que ela diz é a verdade, mesmo que eu não goste. Mesmo que eu não goste. Se você perguntar para 100 pessoas, para 100 crentes, que estão indo para alguma cidade nova, suponha, e vão escolher uma igreja, e pergunte para ele, o que o levou a escolher aquela igreja? E a grande maioria das pessoas vai dizer, eu me senti bem lá. Eu me senti bem lá naquela igreja. É o critério da grande maioria das pessoas. Eu não estou dizendo que não pode se sentir bem, que você tem que escolher a igreja aquela que se sente mal. Aquela igreja não é esse necessariamente, que você tem que passar. Mas o ponto é que raramente alguém diz assim, escolhi aquela igreja porque foi onde a palavra de Deus falou comigo. E a palavra de Deus corrigiu minha vida. Mostrou meus erros, meus defeitos. Porque, claro, se a palavra de Deus, se essa, entre aspas, palavra de Deus só nos elogia, só nos exalta, só massageia o nosso ego, então, mais uma vez, a gente vai se sentir bem. As razões são outras. Então,
centralidade da palavra de Deus. Nem sempre a palavra de Deus faz com que eu me sinta bem. Muitas vezes ela faz com que eu me sinta mal. Para que depois eu me sinta bem. Primeiro mal. Sentir realmente os meus pecados. Para depois de perdoado eu possa me sentir bem. Mas se não é através da reconciliação com Deus, todo bom sentimento pode ser, na verdade, um mau sentimento, um péssimo sentimento. Então isso tem que ser mais do que um conceito, precisa ser prático na nossa vida. Viver, meditar na palavra, para que ela transborde de nós para os outros. Um fato também importante é que muitas vezes existe muita falta de amor nos defensores da verdade. Os defensores da verdade, aqueles que defendem a Escritura, o fazem de uma forma tão truculenta, tão arrogante, tão soberba, que denigrem a própria verdade. Porque as pessoas veem aquela atitude como algo incompatível com a verdade que essa pessoa está supostamente defendendo. Não é possível, não é coerente defender a verdade com falta de amor, né? Com acusação, com caça às bruxas. Né? Tem muita gente que vive só de caça-bruxa. Vive só de tentar achar os defeitos dos outros para tentar queimá-los na fogueira. Isso, sem dúvida, está muito longe do comportamento que se espera de crentes. Intransigentes, nós devemos ser, mas antes de tudo, com a gente mesmo. É fácil ser intransigente com os outros, quando muitas vezes nós somos transigentes demais com os nossos próprios defeitos. Então, se quiser ser intransigente, seja com você mesmo, com os seus pecados, com os seus defeitos. Aí você vai estar preparado, talvez depois, como Jesus diz, para tirar o cisco do olho lá do seu irmão. O segundo slogan era só Cristo, né? O solus Christus, a suficiência de Cristo. É uma consequência natural, porque se eu afirmo só a Escritura, é a Escritura que afirma que é só Cristo. Então, do só a Escritura, eu vou naturalmente ao só Cristo. A Escritura é quem enfatiza que apenas Jesus é o Salvador, que não há outro nome debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos, e que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e o único mediador entre Deus e os homens. Então, na Idade Média, a igreja substituía Cristo. E a igreja em si mesma acabava sendo a barca da salvação. Se falava até mesmo na chamada fé implícita, né? Ou seja, você não precisava ter uma fé direta na pessoa de Cristo. Você cria no que a igreja dizia. Então, entra na igreja e a igreja leva você para o céu. Através dos sacramentos, através dos rituais, a igreja é que te salva. E, nesse sentido, a igreja substituía a função de Cristo. O Papa substitui Cristo. Ele até tem esse nome, né? O vigário de Cristo. É o nome dado ao Papa. Vigário significa substituto. Então, quem era formalmente na teologia católica o Papa? O substituto de Cristo. Acontece que Jesus de fato deixou um substituto aqui, mas não foi o Papa, foi o Espírito Santo. Ele disse: não vos deixarei órfãos, que a mandar o Espírito Santo, o outro Consolador que estaria para sempre conosco. Mas sim, ter o Espírito Santo é ter a Cristo. Estamos falando de uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, né, compartilham da mesma essência divina. Logo, se eu tenho o Espírito, eu tenho o Pai. Se eu tenho o Espírito, eu tenho o Filho. Mas é diferente ter o Espírito Santo como aquele que veio para habitar em nós, ou confiar num homem, ou confiar numa pessoa. O enfraquecimento da centralidade de Cristo é terrível nos dias atuais. Nós percebemos que cada vez mais, né, Jesus vai ficando por escanteio, vai ficando de lado. A igreja está centralizada em homens, em marketing, em ministérios que vão sendo criados como sendo a razão última, né? A redescoberta da roda, ou coisa assim. Mas a pessoa de Cristo vai ficando para escanteio cada vez mais. É curioso que, nesse sentido, eu falei agora há pouco do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, de fato, é o outro Consolador, aquele que veio para estar conosco até o retorno de Cristo. Mas,
dar uma ênfase exagerada ao próprio Espírito Santo pode ser um modo de obscurecer a Cristo. Estranho isso? Eu vou dizer por que não é impossível. É o seguinte, o Espírito Santo não veio para se exaltar. Ele não veio para se colocar no centro, ele não veio para se pôr em destaque. Jesus disse, ele vai falar tudo a meu respeito. Ele vai falar de mim. Então a grande função do Espírito Santo não é se exaltar, se colocar no centro, mas exaltar a Cristo. Aquele grande pregador, né, do início e meio do século XX, chamado David Martin Lloyd Jones, ele dizia o seguinte, o Espírito Santo é um holofote. Um holofote. A função do holofote é o quê? Iluminar algo. Não é iluminar a si mesmo. O holofote não se ilumina. O holofote ilumina algo. O Espírito Santo vem iluminar a pessoa de Cristo, destacar, colocar em evidência, mostrar a grandeza da obra do Salvador, mostrar a suficiência da pessoa de Cristo. Por isso que não cabe, né, uma espécie de adoração totalmente centralizada na pessoa do Espírito Santo, direcionada ao Espírito Santo. Porque ele vem para direcionar a adoração à pessoa de Cristo. Para que a igreja reconheça em Cristo o único Senhor, o único Salvador. A busca por experiências para confirmar a fé frequentemente despreza a pessoa de Cristo. Isso é um outro ponto importante. Eu acho que as experiências têm papel na vida cristã. Claro, nós não devemos desprezar as experiências, elas só não são a norma, elas não são o padrão. O ponto é o seguinte, o que eu quero falar é o seguinte, é que às vezes Cristo não é suficiente para nós. Nós precisamos de alguma coisa a mais. Precisa ter um sonho, precisa ter uma visão, precisa ter uma comprovação, tem que ter uma coisa, sabe? O céu tem que se abrir, a terra tem que tremer, tem que ver os pauzinhos pegando fogo, alguma coisa tem que acontecer para a pessoa poder crer. Eu lembro que lá mesmo em João 14, quando Jesus faz aquele pronunciamento tão extraordinário, falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fala esse caminho, essa frase extraordinária, mas ele disse isso baseado em quê? Né? Baseado nas dúvidas dos discípulos, e especialmente de um discípulo chamado Filipe, sobre para onde é que ele estava indo. Né? Onde é que o senhor vai? O senhor está falando que vai partir, vai para onde? E ele disse, olha, vocês sabem para onde é que eu vou, vocês conhecem o caminho. E aí eu disse, senhor, a gente não sabe para onde é que o senhor vai, como é que a gente vai conhecer o caminho? Aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa frase tão grandiosa, né? Aí daqui a pouco o Filipe diz assim, senhor, então faz o seguinte, para o negócio ficar bom aqui, para a gente ficar satisfeito com tudo, faz o seguinte, Jesus, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Então, mostra o Pai para a gente. E aí, tudo resolvido. Né? A gente já tem todas as provas que a gente queria. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí o que Jesus diz para o Filipe? Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês. Não entendeu nada ainda, né, Filipe? É isso que Jesus fala para ele. Não entendeu nada, né, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você está perguntando, pedindo, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, isso nos ensina que tudo que nós precisamos é de Jesus. E só Ele. E nada mais. Nós não precisamos ver o Pai. Nós não precisamos ver coisas extraordinárias acontecendo para crer. Nós temos que ter fé no Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Quem vê a Cristo, vê o Pai. O Cristo que se revela na sua palavra. Tudo aquilo que tende a enfraquecer a importância e a suficiência de Cristo em nós, vai nos conduzir para longe dele. Mas como faríamos para pregar Cristo para um mundo que não aceita as palavras de Cristo? Essa é uma pergunta, né? Então, hoje existe um Cristo para cada gosto. Cada um tem o seu Cristo. Certo? Cada um acredita num Jesus. É o Jesus daquele grupo, daquela minoria, daquele outro lado. Todo mundo faz Jesus ser do jeito que o grupo quer, que a pessoa quer. Como nós vamos anunciar, então, as palavras do Cristo verdadeiro
para aqueles que não aceitam. Eu entendo que é uma mistura de pregação e testemunho, afirmação correta da verdade e uma vida respectivamente apropriada com esta verdade. Então, pregando, porque não há outra opção. Na verdade, os apóstolos fizeram isso no primeiro século. O primeiro século era um século que parecia o século XXI. Um século extremamente sincrético, relativista, imoral. Esse era o século I. O século que o cristianismo invadiu a Europa. Tudo que nós temos de ruim hoje na sociedade atual tinha lá também. Cada povo com a sua verdade, com o seu culto, cada um com a sua filosofia. E Paulo ia em todos esses lugares e pregava a mesma mensagem. Às vezes ele adaptava o modo como ele pregava. Por exemplo, quando ele falava com os judeus, ele começava falando do Antigo Testamento primeiro, anunciando que Jesus era o cumprimento dos profetas e que Jesus veio para cumprir aquilo que foi prometido. Quando ele ia para os gentios, ele não falava disso porque eles não conheciam o Antigo Testamento. Então, geralmente ele partia da natureza, falava, olha, o Senhor que nos deu as estações do ano, o frio, o calor, ou mesmo como lá em Atenas, olha, o Senhor que não precisa de templo, porque ele fez os céus, a terra, o mar. Então, ele usava métodos diferentes, muitas vezes para começar a pregação, o apóstolo Paulo, mas sempre conduzia para aquelas verdades centrais da vida, da morte, da ressurreição de Jesus e também da sua vinda futura, gloriosa, vitoriosa, para estabelecer definitivamente o mundo vindouro. Então, são essas verdades que nós temos que continuar insistindo. Não adianta adaptar a mensagem. Não adianta esvaziar a mensagem para que o mundo goste, para que o mundo creia. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o Evangelho da palavra de Deus, das Escrituras. Mas o problema nem sempre está no fato de o mundo ter dificuldade com a verdade. É que às vezes o mundo tem dificuldade com a gente. Com os portadores da verdade. Com os pregadores da verdade. Com esses que o mundo tem problema muitas vezes. Por quê? Porque vem inconsistência, incoerência dos pregadores da verdade. Que pregam uma verdade que não vivem. Que pregam uma ficção, não uma realidade. Esse pode ser, esse sim é um grande problema. Então, como pregar a pessoa de Cristo? Então, é a mesma mensagem, o mesmo evangelho, porém tem que ser real. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Quantas vezes usou essa expressão, eu sou? Ele não disse, eu tenho. Ele não disse, eu conheço. Eu tenho o pão da vida, eu conheço a luz do mundo, eu sei onde está a porta. Eu sou. Por isso, ser cristão é diferente de qualquer outra religião, qualquer outra. E até mesmo diferente do cristianismo que tem por aí. Porque ser cristão não é fazer isso ou deixar de fazer aquilo necessariamente. Mas ser cristão é ter aquele que é a porta, que é a luz do mundo, que é o pão da vida, que é a ressurreição e a vida, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Os termos que Jesus usou, ninguém nunca usou. Só um Deus poderia usar esses termos para si mesmo. Então, por isso que 1 João 5,12 diz assim, de uma forma muito simples, só tem 2 tipos de pessoas na Terra. Aqueles que têm o Filho e têm a vida, e aqueles que não têm o Filho de Deus. E, consequentemente, não têm a vida. Ser cristão verdadeiro, só Cristo, é ter Cristo e Ele ser suficiente para nós. É ter, de fato, Jesus Cristo na nossa vida e Ele ser amplamente e totalmente suficiente para nós. Qual é o Cristo verdadeiro? É o Cristo da cruz. Pode reparar, a maioria das tradições religiosas que enfeitam um Cristo para si, são, na sua maioria, aquelas que ignoram a cruz. Ou perdem o significado da cruz de Jesus. O Cristo verdadeiro é aquele que teve que morrer para nos reconciliar com Deus. Para nos levar ao céu, ele teve que descer ao inferno. Ele não foi ao inferno
fisicamente, literalmente, mas o inferno veio à cruz, quando Cristo estava lá, crucificado, sentindo todos os horrores da condenação eterna em nosso lugar. É o Cristo que fala da santidade de Deus, porque só seu sacrifício leva homens perdidos até o céu. Esse Cristo precisa ser suficiente em nossa vida pessoal. Ele precisa transformar tanto a nossa vida de maneira que nos usará para influenciar as outras pessoas. Então, o testemunho duplo, né? Palavras e ações.